Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Marcelo PS, médico infectologista aqui em Bauru, que vai falar com vocês a respeito de um tema que ainda hoje é muito importante, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Muitas vezes, com o passar dos anos, Marcelo, foi se tornando rotineiras essas discussões e o pessoal acabou deixando de lado essa doença. Mas é uma doença que ainda está presente aí no nosso dia a dia e muitas pessoas ainda são portadoras da AIDS. Existe alguma inovação no tratamento da AIDS? Existe algo diferente? Bem, o tratamento da AIDS houve uma revolução, a grande revolução foi com o tratamento antirretroviral altamente eficaz, né? Em inglês tem uma denominação chamada HAART. A partir dali, a gente viu o seguinte, que era possível controlar a carga viral do HIV de modo eficaz e que a sobrevida dos pacientes aumentou drasticamente. De 1996, quando isso começou, mais ou menos, para cá, o progresso foi significativo. Então, a quantidade de medicamentos que o paciente precisa tomar é bem menor, os efeitos colaterais são praticamente nulos, e com isso a gente consegue suprimir a replicação viral, consequentemente não agride o organismo e a sobrevida é longa. Então hoje, um coquetel para tratar a infecção pelo HIV, a gente faz com 2 medicamentos, aqui fornecidos pelo Ministério da Saúde, praticamente sem efeito colateral. Então é algo que funciona muito bem. E existem, obviamente, novidades que estão acontecendo no exterior e que a gente prevê que cheguem ao Brasil também. Voltando um pouco no tempo, a AIDS, quando começou aqui no Brasil a pegar, foi perto da década de 90, um pouquinho antes já começaram alguns casos, e realmente ela deu o grande boom de 90 para frente. A transmissão da AIDS, como é feita? Ainda é da mesma maneira? Sexual e por sangue? Sim. Hoje, quer dizer, lá na década de 80, até o comecinho da década de 90, as pessoas, havia grupos que utilizavam muita droga injetável, né? Quando não se conhecia o HIV, as transfusões de sangue também podiam transmitir. Algumas personalidades, inclusive, contraíram, né? Sim. O Enfio, o irmão dele e tal. Agora, o uso de drogas ele pode ser feito de outro modo, né? As pessoas deixaram de utilizar droga injetável e passaram a utilizar droga inalada e tal, então o risco é menor. O risco existe pela droga, não tanto por essa via, mas mais porque o paciente, sob efeito da droga, se expõe a riscos que ele não correria de outro modo. E a via sexual, hoje, é a modo de transmissão que praticamente domina, né? Porque a gente tem que lembrar que praticamente toda a população adulta é sexualmente ativa, e é sexualmente ativa por muitos anos. Então, o risco existe. E ocorre também o seguinte, com a redução da percepção de risco da infecção pelo HIV, quer dizer o seguinte, as pessoas não temem mais como temiam antes, então passaram também a relaxar nas medidas de proteção. Marcelo, quanto tempo depois de um paciente infectado ele passa a apresentar os primeiros sintomas? Bem, aí nós precisamos fazer uma distinção. O vírus HIV, ele fica no organismo, há pessoas que são mais ou menos suscetíveis, e o tempo, aí no organismo ele faz o quê? Ele vai lesando paulatinamente o sistema imunológico, que é o sistema que nos defende das infecções. Esse quadro ele pode demorar alguns anos, né, poucos anos, 2, 3 anos, 25 anos, 6 anos. Tá? O paciente pode começar a ter manifestações de AIDS. A AIDS o que é?
é quando o sistema imunológico já não consegue mais fazer frente aos desafios diários. Então o paciente começa a ter diarreia, emagrece, febre, infecções oportunistas como tuberculose, alguns tipos de pneumonias, toxoplasmose. Então assim, aí explode, né? Porque o organismo o sistema imunológico já foi consumido pelo vírus. Daí a importância de se fazer testes com frequência. Então, assim, o Ministério da Saúde possibilita que sejam realizados testes com facilidade, inclusive em centros de testagem anônimos, né, para evitar que as pessoas fiquem doentes, porque enquanto a pessoa está doente, ela também está transmitindo. Então, essa é uma questão importante. Nós vínhamos observando aí pelo Ministério da Saúde uma diminuição no número de casos de AIDS. E 2021, 2022 aumentou de novo. Você acha que isto é falta de informação ou realmente um relaxamento mesmo da população? Eu acho que os veículos de comunicação passaram a falar menos de AIDS, né? Aí, se a gente for ver, a Covid dominou o panorama, o cenário nos últimos 3 anos. Não se falou de outra doença, né? Então, passou a se falar menos. E também, muito importante, a redução da percepção de risco por parte da população. Os jovens praticamente não viveram, não viveram essa fase que nós vivemos lá, ao final dos anos 80, anos 90, houve realmente uma liberação sexual, mas veio a AIDS aí junto e nós vivemos uma fase muito, com muito medo, sim, né? Eles já não viveram isso, os jovens hoje não têm isso. Você acha que mais uns anos vai dar um boom novamente por esses jovens não ter tido esta noção que nós tivemos? Eu acho que é um risco que existe, né? A gente precisa que as pessoas... isso tem que estar na imprensa, falando sempre, né? Nas escolas, é um assunto que precisa estar presente, senão a gente pode perder o bonde, porque se não houver controle adequado, né, os medicamentos também vão deixando de ter efeito com o passar do tempo, né? Então é um risco que existe. Os homossexuais ainda são o maior grupo de risco para adquirir a AIDS ou já mudou isso? A gente ainda vê uma predominância na população homossexual, bissexual, masculina, mais ainda na população jovem. A gente vê a infecção por HIV em mulheres, não vê como a gente via de um modo como havia, mas assim, existem, né, mulheres infectadas. Uma preocupação que a gente tem bastante ainda hoje é tentar evitar que a gestante transmita para o neném. Então, assim, o teste HIV durante a gestação deve ser feito mais de uma vez, se for o caso. O que atrapalha bastante o controle é o uso de drogas. Essa é uma questão, porque com a facilidade de se obter, né, drogas como crack, cocaína, essas coisas, as pessoas deixam de fazer os controles e tomar o coquetel como precisa. Então é uma questão que a gente ainda vê isso acontecendo nos dias de hoje. Você falou que realmente a televisão hoje fala muito menos desta doença. As campanhas também diminuíram no Ministério da Saúde? A gente não vê as coisas, não vê isso como era um tempo atrás, né? Até poucos anos. Isso eu acho que assim, principalmente depois da Covid, acho que foi mais marcante, né? Vamos ver agora com o controle da Covid, né, se esses assuntos voltam, né? Realmente você tem razão. A Covid tomou durante 3 anos aí todos os noticiários, todo mundo ficou desesperado com essa doença e realmente esquecemos o resto. Sim. Ninguém mais morria de infarto, AVC, de câncer, nada. Exato. Era só voltado para isso. É lógico, vivemos uma pandemia. Com relação àquela época que iniciou isso, a gente não sabia como era de verdade a transmissão, se era só sanguínea, se era só sexual, se eram as duas.
E se tinha mais alguma outra? O pessoal tinha muito medo do beijo na face, do contato com a saliva, do sexo oral. Como que hoje se coloca esse tipo de relacionamento, esse tipo de contato? Bom, a transmissão, né, é basicamente por via sexual. Então, saliva não transmite? Saliva não transmite, assim. Basicamente, hoje, a grande forma de transmissão é por via sexual. O que a gente precisa levar em consideração, lembrando que eu acho que é muito importante, denotando o modo como as pessoas relaxaram no comportamento sexual, é que os casos de sífilis estouraram. Eu nunca vi tanta sífilis, eu sou formado há praticamente 40 anos. Eu nunca vi tanta sífilis. Né? Então, na população em geral, na população HIV positiva, as pessoas pegam sífilis mais de uma vez, não em qualquer grupo, mas isso indica o quê? Promiscuidade sexual. Que há permissividade, né? E aí, tem pacientes que já está tendo sífilis algumas vezes. E o risco de transmissão materno-fetal. Então, quando a gente vê uma doença subindo, a gente vai ver a outra também, né? Porque o modo de contágio é mais ou menos o mesmo. Então, a proteção ela precisa, e esse assunto precisa se conversar muito, né? Porque eu lembro muito, eu sempre costumo citar, Nelson Mandela perdeu um filho por AIDS. E ele, na ocasião do enterro do filho, logo depois, ele dizia o seguinte: a gente precisa falar dessa doença. Se as pessoas aprenderem a falar sobre esse assunto, eu tenho a impressão que a proteção, a gente se proteger, fica mais fácil. Então é muito importante que se converse sobre isso. Eu acredito, Marcelo, que isso que você falou é importantíssimo, mesmo porque algumas doenças endemicamente no Brasil continuam e foram esquecidas. Tuberculose, a própria AIDS, nós estamos dizendo aí que não se fala quase mais de AIDS, os meios de comunicação, não se tem tanta campanha. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele falou que recebeu aqui no Lauro de Souza Lima um caso avançado de hanseníase em criança, ela já com amputação de hálux, com deformidade nas mãos, que passou por diversos serviços de saúde e ninguém fez um diagnóstico de hanseníase. Isso no estado de São Paulo, imagina fora daqui. Então eu acredito que realmente essas doenças muitas vezes acabam sendo colocadas de lado, porque outras vão aparecendo, o pessoal vai dando muito mais importância, mas que deve ter uma atenção especial. Sim, e são doenças, assim, por exemplo, a tuberculose é uma doença que ela acompanha muito a infecção pelo HIV, uma doença que ela... Mas com a população vivendo muito, com o uso de certos medicamentos, a gente vê a tuberculose acontecendo em praticamente todos os grupos sociais. A gente vai ver mais, obviamente, em classes sociais mais desfavorecidas. Mas não acontece só ali. Tem pacientes com boa condição social desenvolvendo tuberculose. Né? A hanseníase, o Brasil é um dos campeões mundiais de hanseníase. Né? Quer dizer, isso precisa estar na agenda e ser encarado de frente, né, pelos órgãos de saúde. Você acredita que num futuro muito em breve vai existir uma vacina para AIDS? Os trabalhos eles têm avançado, mas assim, a gente ainda não tem uma vacina em termos de evitar a infecção. Propostas existem com vacinas para, por exemplo, melhorar a imunidade, né, que possam atuar no sistema imunológico e, com isso, melhorar a resposta do organismo ao vírus que já está presente.
Os trabalhos, quando se começa numa vacina, vão e aí imperna alguma coisa, mas isso é da ciência assim mesmo, né? Quer dizer, é que esse vírus, ele é um vírus que ele fica no organismo, ele tem uma capacidade de mutação enorme, ele se replica aos bilhões, né, em cada indivíduo e com mutações assim, muito frequentes. Então não é simples desenvolver uma vacina que possa ser utilizada como a gente conhece as vacinas de hoje em dia, né? Então esse é um esforço realmente, mas a hora que o pessoal também desvendar esse mistério, para muitas outras doenças também a gente vai ter. Virou essa chave e vai curar um monte. E você falou uma coisa muito interessante agora há pouco. Você falou que muitas vezes estoura os casos de sífilis na rabeta, aí vem tudo o pessoal de AIDS junto e tuberculose junto. São doenças que você vê concomitante nos casos. Um cara com AIDS e sífilis, tuberculose e sífilis. Então, realmente, a hora que dispara um, leva os outros para cima. O negócio também. É meio assim. Eu trabalho em serviço público também há muitos anos, sabe? E a realidade que a gente vê, né? Assim, a gente vê isso acontecendo diariamente, mas não está acontecendo só ali. A gente vê isso também no consultório, né? Então, é algo que está aí acontecendo. A sífilis realmente é uma questão de saúde pública séria hoje no Brasil, né? O Ministério da Saúde tem tentado enfrentar isso com programas, tratamentos disponíveis, tal. As secretarias de saúde fazem trabalhos, né? Aqui na cidade, em todo local, mas a questão da comportamento sexual ainda é uma questão complexa. Mesmo porque hoje, com esses medicamentos também para disfunção erétil, os mais velhos estão fazendo muito mais sexo. Então, a sífilis também está pegando muito mais na terceira idade, como também a AIDS. A gente vê isso acontecendo. A gente arruma uma solução, os problemas vêm na sequência, né? E isso realmente acontece. A gente vê pacientes com idade mais avançada contraindo HIV, ou vivendo com HIV também, né? Vivendo com HIV sexualmente ativos. Então tudo isso realmente acontece. Um pouquinho antes de iniciarmos o programa, você estava falando de alguns medicamentos modernos e que possam hoje ser administrados assim, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, e que realmente vai ter um controle muito melhor aí do HIV. Não é uma coisa para já, mas já está havendo estudos. Você acha que se houvesse um tratamento assim, de mais distanciamento, até esses pacientes usuários de droga, que são pacientes de difícil tratamento, conseguiriam tratar melhor, ter um controle melhor? Sim, sem sombra de dúvida. E tem uma outra questão, né? Quer dizer, doenças transmissíveis, quanto menos pessoas estiverem em condição de transmitir, menos transmissão haverá. Né? Quer dizer, se a gente tem pessoas bem controladas com HIV, a gente diminui o risco de transmissão. Se a gente tem pessoas mal controladas, essas pessoas estão transmitindo para suas mulheres, para os seus filhos, né? Das mulheres para homens, para os seus filhos. Ou seja, a gente diminui essa carga sobre a população, né? Então, inclusive, muitos benefícios poderiam ocorrer, né? Em termos de dispensação, de tratamento, né? O controle disso. Então, realmente, isso já é uma realidade em outros países, e certamente esses laboratórios já devem estar negociando, procurando negociar com o Ministério da Saúde para trazer isso para o Brasil. E que seria fantástico. Uma vez a cada 2 meses, o cara é obrigado a ir no posto de saúde, tomar uma medicação, e essa medicação já vai ser suficiente para tratá-lo. Então, a gente tem aí, assim, os avanços têm sido notáveis, né? A gente que viu, né, aquelas pessoas, né, com aquela fisionomia, tudo aquilo, a gente hoje vê bem menos, né? A gente só vê isso acontecer para aqueles pacientes que não se tratam adequadamente. Certo. Se o paciente seguir o tratamento, e não é complicado seguir o tratamento hoje, hein? 2 medicamentos por dia? 2 comprimidos por dia, realmente não tem efeito colateral, não tem nada.
é o capricho de tomar aquilo. A expectativa de vida é semelhante a quem não tem HIV, ele tem que ir lá 2 vezes por ano no posto de saúde fazer os exames, é coisa rápida, o serviço funciona bem. Então, assim, não há motivo hoje para não tratar bem. O impedimento que eu vejo, basicamente, é na população que é dependente química. Né? Aí, realmente, a gente não costuma ter Ele não sucesso. tem um controle sobre a vida, né? E acaba realmente deixando de lado todas essas questões. Esse é um grupo, e a gente vê, por exemplo, um exemplo emblemático que a gente tem, por exemplo, o que você faz com a Cracolândia? Né? Quer dizer, você não tem solução para isso. E não é só aqui, no mundo inteiro isso existe. Né? Então, é muito... Isso é um problema complexo para o qual ainda a gente não viu solução. Eu realmente fico bastante atento a essas informações, mas muitas coisas também são faladas e a gente não tem a certeza. A questão de uns 10 anos atrás, eu passeando nos Estados Unidos e conversando com o pessoal lá, eles já falavam, não, a AIDS hoje aqui nos Estados Unidos é tratada como uma gripe. Não pode ser encarada assim de jeito nenhum, né, Marcelo? Não, assim, é uma doença crônica. Crônica, por enquanto não tem uma cura. Não há cura. Assim, a questão da AIDS, apesar de tudo, ainda é o estigma. Então, doença por doença, há doenças hoje bem piores do que a AIDS. Doença por doença. O que pega na AIDS, na infecção pelo HIV, é o estigma. Ou seja, quando se contrai o HIV, existe uma exposição da intimidade daquela pessoa. Então, às vezes, aí as outras pessoas às vezes, não querem saber como que o fulano ou a fulana pegou isso, o que ele fez, o que ela fez, né? E aí, então as pessoas têm pavor que outras pessoas saibam pelo estigma que ainda existe sobre a doença. Agora, o tratamento da doença em si é algo que a gente não imaginava. Certo. Marcelo, nós falamos aí de uma maneira clara, bem tranquila a respeito desse assunto. Mas mesmo assim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador acerca desse assunto, que é a doença AIDS. Bom, a prevenção ainda é o que a gente pode fazer para evitar a doença. É muito importante que as pessoas falem, conversem sobre isso. Por quê? Se não houver esse receio, se não houver, quer dizer, na balada, sabe, as pessoas conversarem sobre isso, talvez seja mais fácil tomar medidas de prevenção. É preciso que as pessoas, somente os jovens, população sexualmente mais ativa, saibam como proceder, utilizar preservativos, né, e utilizar isso com frequência. Existem possibilidades de fazer profilaxia, quer dizer, para evitar contrair o HIV por medidas medicamentosas. Então existe hoje um arsenal, possibilidades terapêuticas de prevenção que estão aí disponíveis para a população, muitas vezes sem custo. Então é uma questão de se abordar isso com frequência e lembrar que, ao evitar uma infecção que se transmite por via sexual, a gente evita outras, porque o modo de contágio é o mesmo. Legal. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Dr. Marcelo PS aqui no nosso estúdio. Já fica aqui o convite, Marcelo. Vamos falar da tuberculose, vamos falar de outros assuntos importantíssimos para que o nosso telespectador tenha esse tipo de informação e use no seu dia a dia. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Até mais.